chegar aqui. Começa aqui e tem um tempinho para entrar aqui. Agora tá ouvindo. Casa de Delícias. Bem, tadinho aqui. Não entrou nenhum ainda. Boa noite. Boa noite, seu Lupércio, dona Tida. Boa noite. Demora um pouquinho para chegar os nomes aqui. Boa noite, Rosana. Boa noite, Edna. Boa noite, Dani. Boa noite, Fernando. Boa noite. Boa noite, Marli. Silvia, boa noite. Boa noite. Silvia, boa noite. Vamos lá. Se chegou mais alguém. Boa noite, Ana. Edna. Esperar mais um pouquinho. Boa noite, Luiz. Boa noite, Tereza. Muito bem. Nós vamos começar então o estudo do livro Nosso Lar, psicografia realizada por Francisco Cândido Xavier e o Espírito André Luiz, pelo Espírito André Luiz. Nós estamos estudando a sequência deste livro com alguns capítulos muito importantes. A semana passada nós estudamos a conversa, a segunda parte da conversa entre André Luiz e a sua mãezinha. E encerramos com a descrição que André Luiz nos fez de que ela foi embora. Ia agradecer ao ministro da Comunicação, depois ia para a sala de transformação e voltaria para o seu lar em outra cidade espiritual. E hoje nós vamos ter um assunto mais leve, entre aspas, né? Um assunto em que André Luiz se encontra muito feliz pelos acontecimentos que ele vai narrar para nós aqui. Então, antes de iniciarmos o estudo, na continuidade que nós estamos, no capítulo 17, hoje, em Casa de Lísias, nós vamos fazer a oração. Aquela oração que nos auxilia na compreensão durante o estudo, que nos auxilia a termos uma paz espiritual, para que possamos assim compreender, entender, refletir em torno dessa mensagem belíssima que a obra de André Luiz nos proporciona. Nós convidamos então a todos para elevarmos o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus, para pensarmos em Deus, Pai Criador de todas as coisas, do universo, da vida, e agradecermos por mais esse dia, pela oportunidade de aprendizado, que nós possamos, Jesus, ter mais clareza mental, mais lucidez espiritual, mais equilíbrio emocional. Ajude-nos, Mestre,
a termos mais fé, mais coragem, mais paciência, mais resignação. Perdoa-nos, Senhor, as nossas limitações e imperfeições, mas ajude-nos a nos esforçarmos para vencê-las. Ajude-nos, Senhor Jesus, a caminharmos junto contigo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado ao nosso Pai Criador. Muito obrigado aos bondosos mensageiros. Muito obrigado ao benfeitor Natanael, que dirige e ampara as atividades doutrinárias do Núcleo Espírita Meditação e Caridade. Que a sua bondade infinita, Senhor Jesus, possa envolver a todos os lares, aos nossos familiares e a toda a humanidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, da prática de todo o mal, porque seu reino é o poder e a glória, hoje e sempre. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos começar então com a leitura. Capítulo 17, em casa de Lísias. Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias me veio buscar a chamado do ministro Clarencio. Segui-o surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última, e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Olhei para Lísias, como irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar, ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Vou parar aqui. Muito bem. André Luiz começa dizendo que não fazia muitos dias que a mãe dele tinha deixado aquela surpresa maravilhosa da sua visita. O Lísias foi buscá-lo nessa região do hospital onde ele se encontrava. E não foi por nada, não. Foi simples e puramente por um chamado do ministro Clarencio. Olha que felicidade, né? Quando o ministro Clarencio convoca um dos seus tutelados, é porque algo significativo iria acontecer. Então, assim, prontamente André Luiz foi, chegaram até as proximidades do Clarencio e Clarencio comunica que ele estava de alta. O médico que acompanhava a recuperação de Clarencio
havia dado alta para ele. Na última semana, findou a semana, André Luiz está bem, não está mais em tratamento. Está bem, está de alta. Quando André Luiz recebeu alta, o que foi que aconteceu? Uma nova etapa em sua vida dentro da cidade Nosso Lar. Uma nova jornada começaria para ele a partir daquele dia. E Clarence informa que ele poderia agora visitar, acompanhar as tarefas em vários ministérios, as atividades da cidade Nosso Lar, a rotina de trabalho, de estudos da cidade Nosso Lar, de lazer, a dinâmica daquela cidade. E que ele poderia visitar todos os ministérios, menos os ligados à elevação. Então, ele não poderia nem visitar o Ministério da Elevação e nem o da União Divina, mas ele poderia visitar o Ministério da Regeneração, da Comunicação, do Esclarecimento, do Auxílio. Ele poderia entrar nessas regiões de trabalho e observar. Ele poderia aprender. Olha que importante. Então, quando ele ouviu essa notícia do Clarencio, ele ficou muito feliz mesmo. Ele não cabia em si de tanta alegria. Tanto que ele ficou contente. Então, Clarencio fez esse comunicado e depois pensou: bom, como você já está bem, você não precisa ficar numa região de hospital aqui na cidade Nosso Lar. Eu vou verificar, vou examinar com muita atenção a possibilidade de você se localizar em um ambiente novo. Então, foi muitas novidades para o André Luiz, não é mesmo? Já estava de alta, já podia visitar os ambientes de trabalho da cidade Nosso Lar, se utilizando da observação e do aprendizado, e, além do mais, ganharia um ambiente novo para viver. Ele ficou muito feliz, mas quando ele disse isso, o Lísias interviu. Né? E Lísias traz também uma outra excelente notícia. Lísias que estava ali ouvindo tudo e também feliz. Então, Lísias diz assim: Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando: se possível, fala Lísias aqui, estimaria recebê-la em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá, minha mãe o trataria como filho. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco, sempre que recebemos um amigo no coração. Abracei o prestativo enfermeiro, sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria, às vezes, nos emudece. Que beleza, né? Bom, nós podemos observar o seguinte. Vocês puderam ver que a pessoa, quando chega na vida espiritual, naturalmente ela passa, como nós comentamos algumas aulas passadas, que ela passa por um tratamento, uma reestruturação do seu perispírito, que é o seu corpo na vida espiritual, será o nosso corpo na vida espiritual, e que traz algumas impressões da matéria ainda. Vocês se lembram que André Luiz sentia algumas sensações ainda do corpo, sentia ainda algumas dores, sentia-se fraco, não é? E à medida que ele foi passando por essa reestruturação perispiritual,
ele foi, aos poucos, melhorando, chegou um ponto que ele não precisou mais ficar no hospital. Ele recebeu alta. Tem pessoas que chegam nos hospitais na vida espiritual num estado bastante difícil e vai melhorando e se adentra na sociedade. Então, André Luiz está mais ou menos nessa questão. E isso trouxe muita felicidade. E reparamos também que dentro do seu tratamento, ele recebeu várias orientações de ordem moral, uma análise da sua última existência, para que ele caísse em si realmente do quanto ainda falta por aprender, porque a posição de humildade, de reconhecimento, a posição assim de auto-melhora é fundamental para que o espírito consiga entrar na sociedade da vida espiritual, né? Para que ele inclusive se adapte às tarefas que virão. E realmente agora chegou um momento, vamos dizer assim, de descanso do hospital, porque assim como na Terra, os espíritos não querem ficar muito no hospital. Eles querem aquelas pessoas, nós sempre comentamos algo muito interessante, que as pessoas que na Terra trabalharam, estavam acostumadas à movimentação, ao trabalho, a servir, não é? Quando chega na vida espiritual, não quer a estagnação, quer continuar em movimentação, mesmo porque ela não sente mais os achaques corporais, ela se sente, na maioria dos casos, numa média, vamos traçar uma média, ele se sente mais leve, não é? E André Luiz está muito feliz porque a Clarência está providenciando um trabalho, olha que maravilha, para ele aprender uma nova tarefa, diferente da que ele estava acostumado aqui na Terra, porque mesmo como médico, a medicina no mundo espiritual é diferente da medicina na Terra. A medicina na Terra trata do corpo físico, da matéria, e a medicina no mundo espiritual trata o equivalente do corpo físico no seu perispírito, mas de uma forma diferente. Trata com a medicação do amor, com a medicação da fraternidade, a medicação do bom fluido, não é? Que vai realmente reharmonizar o seu perispírito. E André Luiz estava se sentindo bem. Ele recebeu a visita de sua mãe, que trouxe um novo ânimo para o seu coração, deu-lhe força, deu-lhe coragem e fez com que ele reconhecesse em si mesmo aquilo que ele negava, né, da sua vida pregressa. E como ele negava, ele tinha algumas dificuldades de se libertar. Agora ele não nega mais. Sua mãezinha abriu-lhe os olhos também, assim como Clarencio, como Lísias, e ele estava agora pronto para seguir trabalhando na sociedade de nosso lar. Muito bem. E os dois eram amigos. Lísias e André fizeram uma bonita amizade. Tanto é que Lísias convida André Luiz para residir em sua casa, junto à sua mãezinha. Ele também tem mais duas irmãs. E por um período, o período em que ele observasse, né, todo aquele trabalho de aprendizado, enfim, que ele participasse daquela sociedade de nosso lar para adquirir novos conhecimentos e novas possibilidades. Muito bem, então vamos continuar mais um pouquinho. Falando sobre isso, né? Clarencio disse que Jesus se alegra toda vez que nós recebemos um amigo em nosso coração. André Luiz ficou assim, feliz. Abraçou Lísias,
não teve palavras naquele momento, se sentia muito bem, se sentia feliz. E aí Clarencio volta ao assunto, à conversa, e diz assim para ele: guarde este documento, disse-me o atencioso ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele, poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante 1 ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro, não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Então, André Luiz recebe uma caderneta de anotações. Não sabemos se ali tem mais informações, se ele está sob a tutela de Clarencio. André Luiz não fala dessa caderneta. Ele fala que ele recebeu uma caderneta, mas que lhe daria um ingresso a esses ministérios. Parecido como quando nós entramos numa empresa para trabalhar e ganhamos um crachá. Ele ganhou uma caderneta. E nesses ministérios, ele poderia participar daquelas tarefas, observando, aprendendo, realizando algo que ele conseguisse, por até 1 ano. Fim do 1 ano, seria feita uma nova observação, uma nova avaliação, para definir em que caminhos André Luiz gostaria de se conduzir na cidade Nosso Lar. Então, André Luiz ficou feliz, recebeu esse documento, né? E aí a conversa se estende. Lísias deu-me o braço e saí, enlevado de prazer. Passados minutos, ei-nos à porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro, e com expressão carinhosa acrescentou: o nosso lar dentro de nosso lar. Ainda fez um trocadilho, né? Ao tinido brando da campainha no interior, surgiu à porta simpática matrona. Mãe, mãe, gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E abraçando-me, soube que sua mãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Olha que bonito, não é mesmo? Até parece assim muito material, não é mesmo? Essa visita, Comum, né? muito comum, é um lar, a casa era graciosa, em volta jardim, todas as casas da cidade Nosso Lar eram rodeadas por jardins. Era muito bonito, muito belo. É muito bonito, muito belo. E André Luiz gostou daquele ambiente, uma casa simples, graciosa, à sua volta flores, a campainha à porta e a mãezinha que vem recebê-los. Parece até um encarnado chegando em casa e chamando a mãe: Mãe, mãe, vem aqui. Olha o amigo que eu trago para a senhora conhecer. Parecia um pouco isso, mas foi mais ou É menos isso isso. mesmo. E a mãe de Lísias já sabia da chegada do André Luiz. Olha, já ouvi dizer, já me disseram, né, que no caso deve ter sido Lísias, que a sua mãezinha não vive aqui. Farei as funções de mãe para você. Sou sua irmã, mas terei o carinho de uma mãe para com você. Imagina que presente maravilhoso.
E vamos continuar, porque a conversa aqui agora se estabelece com a mãe de Lísias e elas são conversas instrutivas para nós, porque tem situações aqui que nós vamos entender como é que funciona a vida no mundo espiritual. Então, olha aqui, André Luiz pensa assim: não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento. Mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se, adivinhando-me os pensamentos. E está proibido de falar em agradecimentos. Não faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais na terra. Rimo-nos todos e murmurei comovido: que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Objetos, em geral, demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual. Um piano de notáveis proporções. Descansando sobre ele, grande harpa, talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando-me a curiosidade, Lísias falou prazenteiro. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arpistas. Mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. É verdade. Você viu que interessante, não é? Ah, eu acho que cabe aqui nós fazermos um pequeno parênteses para explicar algumas coisas. Vocês ouviram falar de móveis, de casa, não é? De Objetos, portão, de objetos, campainha. campainha, não é? Muitas pessoas podem pensar assim, mas é muito parecido com a Terra e realmente é. Realmente é. Porque a matéria, como nós conversamos algumas aulas, ela se manifesta em várias dimensões, de formas diferentes. Então, vamos lembrar um conceito, que é até um conceito da física, sem querer assustar ninguém, mas é um conceito da física que diz assim, que matéria é energia condensada. É uma agregação de partículas. E quando nós estamos nos mundos sutis, existe matéria sutil, adaptada aos moradores que estão lá. Porque a própria realidade da agregação de partículas é diferente. É outra dimensão, é outra fração do espaço-tempo. A vida espiritual. E aqui na Terra, como já foi falado algumas vezes, nós temos uma cópia pálida do que já existe no mundo espiritual. Muitos espíritos reencarnam e que descobrem coisas na Terra que viram no mundo da vida espiritual e trazem para a Terra para, vamos dizer assim, desenvolver a vida social, para trazer aos homens um pouco mais de conforto e também de elementos para o progresso, né? Para progredir. Então, na vida espiritual, naturalmente, as bases da fabricação disso são diferentes. Lá, muito da matéria é plasmada, como se fosse uma matéria única que é plasmada por espíritos competentes para fazer isso. Eu vou citar um exemplo aqui, mas é um exemplo que não se aplica 100% na vida espiritual, mas só para nós termos um parâmetro, né?
Nós já ouvimos falar de resina, não é? Coisas de resina. Você já deve ter ouvido falar também de impressora 3D. A impressora 3D, você planeja no computador o que você quer formar e a impressora 3D com a resina forma aquilo que você colocou no computador. Isso existe aqui na Terra, não é? Então vamos mais ou menos nesta linha de pensamento entender o seguinte: lá existe uma matéria única em que esses espíritos planejadores e construtores, tanto das residências como dos elementos da residência, plasmam esse ou aquele elemento baseado em um projeto anterior. E acontece realmente isso. Então, esses móveis, esta casa, o piano, a harpa, a campainha, tudo tudo. isso é conseguido desta forma. Agora, os parentes que nos antecederam na vida espiritual, eles, alguns deles, não é? Não todos, aqueles que tiveram mais horas de trabalho, vamos dizer assim, têm o merecimento de plasmar uma casa para eles, ter uma casa, de adquirir uma residência. Essa residência não é dele. Essa residência é para abrigar aqueles espíritos que reencarnaram junto a ele e que, quando desencarnarem, poderão ficar ali, abrigados. E os espíritos com a consciência mais ampliada e com um sentido de fraternidade, o conceito de fraternidade para eles fica muito mais claro do que aqui na Terra, sente um prazer imenso em poder amparar aqueles que estão recém-chegados. No caso da mãe de Lísias, ela amparou um que não era familiar na Terra, que não tinha ligações com ela, mas que tinha ligações com o seu filho, e fez uma amizade com o seu filho, e ela parou em seu coração realmente como um filho. Ou seja, na vida espiritual, o ser começa a ter um conceito diferente, uma noção importante da fraternidade, e realmente é como se ele tivesse vontade de ajudar a todo momento, porque lá na vida espiritual ele sente os benefícios do auxílio. E aqui na Terra nós vivemos um pouco desmemoriados quanto a isso, nós somos muito focados na matéria, não é? Nós temos que ficar um pouco focados na matéria, porque vivemos no mundo material, não é? Mas nós ficamos excessivamente. Nós não deveríamos deixar tanto de lado a vida espiritual. Na verdade, deveríamos nos adaptar às coisas da matéria e termos o pensamento bastante na vida espiritual. Aí viveríamos aqui na Terra melhor, viveríamos aqui na Terra sem aqueles apegos torturantes, não é? E viveríamos de forma mais sadia, né? Viveríamos de forma mais sadia. Muito bem. Então vamos continuar mais um pouquinho. Ó Lísias, atalhou a palavra materna carinhosa. Não faças ironia. Não te recordas que o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado? Quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia, ligada à música, né? Resposta do Lísias: sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação, com que relacionei minha procedência, vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura,
e que em sua casa tinha consigo 2 irmãs, Yolanda e Judite. Eu queria pensar aqui um pouquinho em conjunto, né, com vocês todos, a respeito desse trocadilho, nosso lar, cidade, nosso lar. Então, aquele ambiente doméstico, familiar, também se forma no mundo espiritual. Esses laços que perduram além dos laços do corpo físico. Porque aqueles que se amam, eles não estão separados porque querem, às vezes por necessidade. Mas quando podem, eles se unem, se aproximam. E a família é algo assim sagrado mesmo, que se perpetua como uma família espiritual também. Nosso lar, na cidade, nosso lar. Me chamou a atenção também a questão da harpa, porque havia o piano e uma belíssima harpa sobre o piano. E aí uma brincadeira do Lísias, que a mãe disse que seria uma ironia. Qual que é a imagem que muitas pessoas têm ou tinham, e algumas continuam tendo, do que acontece com aqueles que são muito bons, perfeitos, os anjos, que eles ficam a tocar harpas. E isso vira até uma brincadeira, porque aqueles que são anjos ficam tocando harpas lá no céu, em cima das nuvens, né? Tem assim muitos desenhos ligados a esses contextos em que coloca o anjo tocando a harpa, né? Em uma nuvenzinha em que ele fica lá em cima, as 2 asas, simbólico isso. A realidade, conforme fala aqui Lísias, é a seguinte: para compreendermos a beleza musical que existe neste instrumento, para compreendermos o aspecto divino, o aspecto espiritual destas músicas, para nos beneficiarmos do uso desses instrumentos no mundo espiritual, cada um de nós precisa esforçar-se. Esforçar-se para aprender coisas que são divinas. Coisas que são divinas. Então, apreciar, aprender com a música, se beneficiar da música no plano espiritual, exige de nós uma intenção, uma boa vontade, um esforço, e que resulta em um aprendizado muito grande, em um benefício muito grande para cada um deles que estão lá, para cada um de nós quando regressarmos para lá. E a mãe de Lísias diz assim: olha, o ministério da união divina, em comunhão, em conjunto com o da elevação, e nós já sabemos que o ministério da elevação é um ministério onde há um intercâmbio com as esferas mais elevadas, realizaram um trabalho de harmonia, um trabalho musical com este instrumento no ano anterior. No ano anterior. Então, ele tem uma utilidade, ele teve uma utilidade e ele teria outras utilidades, né? Que são utilidades que beneficiam aqueles espíritos. E aí nós podemos pensar, conforme a conversa do Lísias, que existem melodias e melodias. Existe música e existe músicas, né? Músicas com letra maiúscula, músicas com letras minúsculas. E que as músicas que têm uma fonte superior faz com que quem esteja ouvindo esforce-se
para assimilar aquelas harmonias. É muito parecido com uma pessoa que conhece muito música, que conhece muito do instrumento e se beneficia e se felicita ao ouvir a música bela e ao conhecer as potencialidades do instrumento. Entende, entende a beleza da nota musical e entende a beleza daquele instrumento. Para entender a beleza deste instrumento, para entender a beleza das notas musicais que se formam ao tocar, é necessário esforço da nossa parte. É necessário desenvolver sensibilidade com conhecimento. É verdade. Olha que beleza. Então, no mundo espiritual não se desperdiça nada. Tudo tem uma razão de ser. Imagine a melodia de harpas das esferas superiores. Que beleza que deve ter sido isso, hein? Né? Bom, André Luiz chegou ali, naquele lar, conheceu a mãe do Lísias, a mãe espiritual, a mãe da sua última encarnação, a dona Laura. Ficou sabendo que ele tinha duas irmãs, as duas irmãs viviam ali com ele, a Yolanda e a Judite. E essa apresentação da família foi depois que ele falou um pouquinho dele. Ele não contou o que ele falou dele, porque ele já vem contando para nós aqui no livro, né? Uhum. Mas deu para perceber o seguinte, que essa família, o Lísias, a Judite, a Yolanda e a dona Laura e o pai do Lísias, eles viveram aqui no Brasil, numa cidade muito antiga, no estado do Rio de Janeiro. Olha que legal, né? Então, teve uma informação de onde que eles tinham vindo aqui da Terra. Muito interessante. A Rosana pergunta assim: todos os espíritos se reúnem em grupos familiares, como Lísias? Para onde iria André se não fosse chamado a habitar uma casa com a família de Lísias? Boa pergunta. Muito boa. Uhum. Sabe, Rosana, é assim, vamos recordar um pouquinho. Ah, o pai de André Luiz estava nas esferas um pouco mais abaixo, não Isso. estava na mesma esfera de André Luiz, tampouco da sua mãe. A mãezinha dele estava nas esferas superiores, não é? E não existia nenhum familiar próximo dele naquela região da vida espiritual. Eu não sei agora, ultimamente, o livro foi escrito em Na década de 40, década de 43. 43, não é? Pode ser que depois ele tenha se reunido com alguns familiares, né? É. Mas na época da sua chegada, não. Então ele foi recolhido por aquele espírito que o acolheu também, aquele enfermeiro, que o acolheu assim que ele chegou, recém-desencarnado. Não é? O que demonstra uma noção diferente, assim, de propriedade, né, que nós temos aqui na Terra. Lá não existe propriedade, como se diz aqui no Isso é planeta, meu. aqui na crosta, né? Isso é meu, ninguém entra, ninguém tira de mim, essas coisas, né? Então, lá realmente tiveram aquela casa por mérito, certo? Mas eles compartilhavam com quem necessitasse aquele mérito, dando-lhes mais mérito ainda, entende? Então, é uma questão que todos os espíritos habitam a casa? Sim, todos os espíritos vão ter a felicidade de ter o seu canto também, que acolherão outros espíritos, não é? E se não tiverem, são acolhidos também, não é? Porque é importante fixar assim algum lugar para que o espírito possa assim refletir, possa depois de uma jornada de trabalho pensar, repousar até, né? Nessa esfera tem que se repousar ainda, né? Nessa colônia. Então é importante, mas todos sim, todos têm um lugar para ficar.
Bem? Sim, a possibilidade de merecer sozinho também. Depende do trabalho que fez. Tanto aqui na Terra, quanto chegar na vida espiritual. Se não puder ainda, trabalhando consegue. É que a Rosana perguntou se há possibilidade de alguém permanecer sozinho. Sozinho não, né? Sozinho é uma questão aqui do planeta mesmo, né? Às vezes a pessoa quer ter seu canto, ficar ali e não conviver com ninguém, não é? Vamos dizer assim, é um problema aqui da Terra. Lá existe, como eu disse, uma noção de fraternidade maior, né? Uma noção de divisão maior, né, dos bens. Porque a pessoa sente que o maior patrimônio é o que ela leva no coração. Não é o local ou a casa que ele tem na vida espiritual. Caso Lísias não tivesse ali e não tivesse oferecido A outra o seu ofereceria, né? lar, É. Clarencio ia pesquisar Ah, sim. qual grupo familiar, qual ambiente coletivo, Ele poderia uma ficar. espécie de república aqui na Terra, É. onde ele pudesse ficar. Ele ia ter um Mas lugar. uma moradia ele teria. Com mérito, né? Com mérito, sim. Moradia ele teria, lá na cidade Nosso Lar. Ele não ficaria mais em regiões de hospital, de É. tratamento. É, porque recebeu alta, né? Aí recebeu Recebeu alta. alta. Mas Clarencio iria providenciar um lugar para André Luiz. Então, vou ler. A Rosana então conclui assim: então todos têm a sorte de se agruparem? Sim, todos que têm condições de serem recolhidos, né? Todos que têm a condições de serem recolhidos a uma colônia, a um grupo de espíritos. Quando, nas regiões do umbral é que não tem. No umbral, realmente, eles ficam meio abandonados à sua própria perturbação, né? Eu não vou dizer a própria sorte, porque não dá, né? A própria perturbação. À medida que ele vai se melhorando, ele tem condição, cria condições vibratórias de ser recolhido, certo? E se agrupa depois aqueles espíritos de afinidade, ou familiares, ou espíritos até que conheceu no momento, né? Agora, deixa eu só comentar mais uma coisinha rápida. Aquele grupo familiar de Lísias estava residindo juntos por afinidade espiritual, não é? Não tivessem aquela afinidade, não se agrupariam. Cada um Uhum, ficaria no lugar que lhe é próprio, em colônias, né, quero dizer, certo? Ou em outra situação. muito bem. Vamos continuar mais um pouquinho. E aí André Luiz continua descrevendo. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me. A hospitalidade, cheia de ternura, arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando-me o interesse, a dona da casa advertiu. Então, a dona Laura disse assim: temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no ministério da regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado da alma. Aí André Luiz fala assim: não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas
sob meus olhos. É um ambiente bem familiar mesmo. Notaram? Ele está ali, as irmãs, a dona Laura, o Lísias, conversam. André Luiz faz muitas perguntas. Aí uma das irmãs diz assim: olha, então tá, então venha ver. Pegou um livro que tinha uma imagem fotográfica belíssima, lindas, e André Luiz começou a folhear o livro. E Dona Laura, muito inteligente, prudente, já informou o seguinte, e é isso que eu queria comentar. Olha, a literatura aqui em nosso lar funciona assim. Não existe escritores que escrevem com má fé e nem com veneno psicológico. E aí nós podemos nos recordar. Ela diz assim: esses escritores aqui nem ficam aqui, nem ficam no Ministério da Regeneração, que é onde eles recebem os espíritos mais sofredores, que vêm da região do umbral, que vêm diretamente da terra, os espíritos que precisam se recuperar. Eles não ficam nem no Ministério da Regeneração, nem pelo nosso lar, porque ainda estão acostumados a escrever com má fé e a escrever usando o veneno psicológico. O que eu queria chamar a atenção, que ela deu duas características que nós podemos aprender em relação a nós aqui na Terra, enquanto encarnados. Quando nós estamos lendo algo, parece algo inofensivo, às vezes. Mas o que nós estamos absorvendo daquelas leituras é a absorção das ideias de uma outra mente, de um outro espírito encarnado, né? Que alimenta algumas coisas que não são boas. E eu diria mais, no mundo que nós vivemos neste momento, não seriam nem só os livros, mas todos os tipos de textos que contêm má fé e veneno psicológico. Essa má fé e esse veneno psicológico precisa ser notado por nós enquanto estamos na Terra. Se os espíritos que estão em nosso lar se antecipam a esse problema e excluem esse tipo de texto, de literatura, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental e da nossa saúde espiritual, observando o que nós lemos ou o que nós ouvimos. Porque, de repente, as pessoas são acompanhadas de nomes pomposos, de nomes famosos, de grande veiculação pelo mundo inteiro, e nós achamos que por ter essa característica, ser famoso, ser pomposo, ser conhecido, ser importante do ponto de vista da cultura moderna, nós devemos ler. E não é bem assim. Nós precisamos selecionar. Claro. Porque o que a gente ouve e o que a gente lê está recheado do quê? De veneno psicológico? Está recheado de má fé? Se estiver, nós precisamos aprender a falar não. Isso eu não quero para mim. Observem que, só para finalizar, uma leitura como essa que nós todos aqui estamos fazendo, estamos, pelo que eu vejo, 21 pessoas fazendo, e contando Marco e eu, nós estamos lendo um texto que não tem veneno psicológico, que não tem má fé, mas que é recheado de outros elementos que nós vamos nos beneficiar.
com entendimento, com a ampliação da nossa percepção sobre as coisas, com o entendimento da vida, da realidade espiritual, com o entendimento do que acontece conosco mesmos. Então, nós todos estamos estudando esta obra para crescer em aprendizado. Olha a diferença. Então, essa daqui, seguramente, 100% confiável, nós não precisamos ter dúvidas, não existe nenhum elemento de ideias aqui que sejam perniciosas para nos confundir, para dividir, para nos deixar com pensamentos negativos, para nos dar desânimo, desesperança. Quantos discursos existem nesse sentido, né? Aliás, a palavra moderna agora não são nem discursos, são narrativas, né? Que são, assim, com esse teor de má fé e veneno psicológico. Então, a gente precisa se vacinar desses elementos prejudiciais à nossa saúde espiritual. A Mariana disse assim: no caso da família de André Luiz, por exemplo, em que cada um está em uma etapa espiritual, como foi que eles se conheceram e se uniram na Terra? Uma ótima pergunta, Mariana. Você sabe que os planos superiores da vida, quando planejam realmente as nossas reencarnações, faz com que aqueles espíritos que são comprometidos com nós de alguma forma venham juntos, muitas vezes no seio da própria família. Então, é um dos sentidos que é tão importante reencarnarmos, porque nós vamos conviver com espíritos que têm níveis evolutivos diferentes de nós, que vão incentivar em nós sentimentos nobres, como, por exemplo, o perdão, a resignação, a tolerância, a fraternidade, o controle do inconformismo, o controle da revolta, não é? Muitas vezes conseguimos, outras vezes não, aí teremos que recomeçar de novo. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos para faixas evolutivas e lá convivemos com espíritos mais ou menos do mesmo nível evolutivo que nós, como o caso do André Luiz. Você reparou, a família dele está separada vibratoriamente. Um está nas esferas inferiores, outro está nas esfera superior. É a mãe dele, não é? Então, é isso que ocorre. A espiritualidade junta, o sentido da reencarnação é esse, preencher os vazios deixados por nós em outras existências, de convivências mentais e até físicas, não é? Então, a espiritualidade faz com que eles se reencontrem, que eles se atraiam por um determinado assunto, não é? Que possam se reunir para juntos, no seio familiar, trocarem experiências. Então, vamos pensar assim, a família terrena é um conjunto de espíritos comprometidos que estão trocando experiências entre si. Não só aquela família da própria casa, mas a família consanguínea, não é? Estão trocando experiências entre si, estão mais próximos uns dos outros do que as pessoas que não fazem parte da consanguinidade, né? E essa experiência é muito importante na reencarnação. Se eles conseguirem arrecadar uma afinidade entre eles, permanecem mais próximos na vida espiritual. É isso que ocorre. Muito bem. Vamos continuar mais um pouquinho. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa. Demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Não voltara a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou à oração. Sentamo-nos, silenciosos, em torno de grande mesa. Ligado um grande aparelho,
fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu, ao fundo, o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Fim do capítulo. Que beleza, né? André Luiz integrando a sociedade do nosso lar. Os próximos capítulos serão também muito bonitos. Ele já estava observando as coisas com alegria, com bom ânimo, estava na iminência de trabalhar, não é? O que trará realmente bastante alegria para ele. Veremos nos próximos capítulos. Agora eu gostaria de dar um recado para vocês. Como vocês sabem, hoje é o dia de encerramento do ano do Núcleo Espírita Meditação e Caridade. Nós retornaremos Dia 13 de janeiro. dia 13 de janeiro com esse curso, não é? Porém, iniciaremos mesmo dia 11 com o curso do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Dia 13 continuará, os cursos de segunda serão online. Terça-feira será presencial e online, como toda terça-feira. E quarta-feira continuará online, esse curso nosso aqui, não é? Então, se vocês quiserem se antecipar, ler o capítulo 18 durante as férias, não é? Para nós conversarmos melhor ali no dia 18, né? 13, dia 13, que é o curso de quarta-feira, nós então seguiremos com ele, certo? Então eu gostaria de desejar a todos muita, muita paz mesmo, que Jesus esteja em seus lares, lembre-se do Cristo, faça uma prece no dia de Natal, viva um Natal espiritual, muito mais do que material. Sintonize com o Mestre, porque é um grande presente que vocês vão ganhar em seus corações. Vamos então, você quer falar alguma coisa? Mas fala em nós. A gente encerra com a prece. Com a prece. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais que possam realmente nos amparar e que agradecemos esses ensinamentos proferidos pela espiritualidade e que esses ensinamentos penetrem em nossos corações, seja uma constância em nossa existência, modificando nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Que assim seja. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos nós. Que tenhamos bastante paz em nosso coração. Muito obrigado por estudarem com a gente. E estamos felizes com essa oportunidade. E nós nos reencontraremos dia 13 de janeiro. Que assim seja. Fiquem com Deus e se cuidem. Obrigado. Um grande abraço. Boa noite. Fiquem com Deus. Pode.